Fala pessoas, tudo bem com vocês? Lucas falando, e hoje vamos para a continuação daquele vídeo falando sobre a história de Artúria. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte e foi bem aceito aqui no canal. Esse primeiro vídeo teve uma quantidade razoável de views, lógico, não em comparação com o Damacy, mas teve bastante views para ser o primeiro vídeo de Fate aqui do canal. Espero que vocês estejam gostando e gostem da continuação. Então já deixem um like, se inscrevam no canal, se puderem, compartilhem esse vídeo para atingirmos mais pessoas e continuar crescendo. Beleza? Bora lá! Arthur liderou a Grã-Bretanha em Camelot, que foi construída com a ajuda das fadas nas ruínas de Londinium. Depois de se tornar um senhor feudal como seu pai, ela se tornou um rei com muitos cavaleiros sob ela, incluindo os estimados Cavaleiros da Távola Redonda. Seu crescimento parou no momento em que ela puxou a espada por causa de sua magia. Tanto os cavaleiros a temiam como ameaçadora. A maioria elogiou a imortalidade de seu mestre como divina. Suas batalhas depois disso foram os atos de um deus da guerra. Ela sempre liderava pela frente e nenhum inimigo poderia ficar em seu caminho. Não havia derrota para um corpo admirado como um dragão em forma humana. Ela só conheceu a vitória por 10 anos e 12 batalhas enquanto corria por aqueles dias como rei. Ela nunca voltou atrás e nunca foi desonrada. Ela foi criada como rei e cumpriu suas obrigações como rei. Seus relacionamentos pessoais. Devido ao problema de não ser capaz de produzir um herdeiro, Merlin usou magia para transformá-la em um pseudo-homem capaz de produzir esperma por um período de tempo desconhecido. Durante este período, ela ficou encantada por sua irmã Morgan Le Fay, que pegou um pouco do esperma de Artúria, desenvolveu-o dentro de seus próprios ovários e deu à luz a um homúnculo e clone completo de Artúria, Mordred. Ela nasceu e cresceu sem o conhecimento de Artúria, crescendo rapidamente devido ao seu envelhecimento acelerado, e conseguiu ingressar na Távola Redonda por meio de seus próprios esforços e recomendação de Morgan. Ela adorava seu rei enquanto escondia sua identidade e ficou em êxtase ao saber de sua herança. Ao reivindicar sua herança e direito ao trono, Artúria rejeitou completamente Mordred e se recusou a reconhecê-la como herdeira. Mordred acreditava que a razão pela qual ela não foi aceita era devido ao seu ódio que seu pai nutria por Morgan, e que não importa o quanto ela trabalhasse para se destacar sobre os outros, ela sempre seria vista como uma existência contaminada. O amor que ela tinha pelo rei até aquele momento era tão grande que sua rejeição fez seu ódio queimar. Casou-se com Guinevere, mas foi apenas por obrigação de ter uma esposa. A verdade era que Lancelot, um dos amigos mais próximos de Artúria, e Guinevere se amavam, e devido a Artúria ter escondido seu gênero, Guinevere teve que carregar o fardo disso por toda a vida. Guinevere sentiu culpa por suas ações, mas sentiu alívio por ter sido Lancelot quem se apaixonou por ela. Ele, que compartilhava os mesmos ideais do rei, dividir o fardo com ela e não faria com que o país caísse em uma situação perigosa. Ele o fez, apoiando Guinevere e o Rei das Trevas em seu caminho injusto. Artúria precisava agir como filho do rei, pois quem governava os muitos territórios e controlava os cavaleiros tinha que ser do sexo masculino. Enquanto algumas pessoas suspeitavam dela, apenas seu pai, Merlin e Kay sabiam a verdade exata de sua identidade. Ela literalmente se cobriu de aço para selar essa verdade por toda a sua vida. E devido à sua imortalidade, da proteção das fadas, ninguém questionou seu pequeno corpo ou rosto que parecia de uma menina. Ela foi homenageada pelos cavaleiros como um rei de boa aparência, considerado um guerreiro invencível cuja aparência ou tamanho do corpo tiveram impacto em sua posição. Naquela época, as pessoas que viviam com medo de invasões selvagens só queriam um rei forte, e os cavaleiros seguiriam apenas um excelente comandante. Tendo atendido a esses critérios, ninguém a questionou. Ela era considerada justa e altruísta, pois sempre ficava na frente do exército enquanto derrotava seus inimigos no campo de batalha. Enquanto muitos inimigos e civis morreram, as escolhas do rei sempre foram consideradas corretas, e ela serviu como rei melhor do que qualquer outra pessoa.
Ninguém duvidava ou tinha qualquer necessidade de duvidar desde que o rei estivesse certo. Seu exército reconstruiu a cavalaria perdida e, sem saber de perdas, eles correram pelo campo de batalha enquanto derrotavam infantarias estrangeiras e colidiu com inúmeras muralhas. Muitas pessoas foram descartadas para ela se juntar às batalhas e todos os seus inimigos tiveram que ser derrotados assim que ela se juntou. Era prática comum os militares atenderem às suas necessidades, sugando todos os recursos de uma aldeia local para abastecer a batalha para proteger o país. Pode-se dizer que nenhum cavaleiro matou mais pessoas do que ela, e não se sabe se ela já achou isso um fardo. Ela manteve estritamente o juramento de que um rei não é humano e que não se pode proteger as pessoas com emoções humanas. Ela nunca estreitou os olhos de tristeza enquanto estava sentada no trono e resolveu todos os problemas enquanto trabalhava duro nos assuntos do governo. Ela conseguiu equilibrar o país sem desvios e puniu as pessoas sem um único erro, mesmo depois, ou possivelmente por causa de, vencer batalhas em vitórias, comandar cidadãos sem desordem e punir centenas de criminosos. Um de seus cavaleiros murmurou: "O rei Arthur não entende os sentimentos humanos." É possível que todos se sentissem assim, que quanto mais perfeita ela se tornava como rei, mais eles precisavam questioná-la como governante. Eles sentiram que um humano sem emoção não pode governar os outros, levando vários cavaleiros respeitáveis a deixar Camelot. Ela simplesmente aceitou que isso fosse um evento natural que faz parte do processo de governar, isolando o belo rei homenageado por seus cavaleiros. Tendo abandonado suas emoções desde o início, ela não mudou de ideia, mesmo que fosse abandonada, temida ou traída. Não havia certo ou errado para alguém que via tais eventos como triviais. Sua batalha final por seu país começou assim, e a Batalha de Bandon Hill terminou em vitória completa. Os selvagens buscaram a reconciliação devido aos resultados avassaladores dela, e seu país, que aguardava apenas a destruição, ganhou um breve período de paz. O país finalmente começou a retornar ao país com o qual ela havia sonhado. Seu momento de queda. Mordred sendo morto por Artória, assim como Mordred foi morto por Arthur. O caso de Lancelot com Guinevere acabou sendo revelado atrás dos planos de traidores que odiavam Camelot, fazendo com que eles se opusessem. Artória não viu essa ação inevitavelmente injusta como uma traição, mas entendeu o sacrifício de Guinevere por ter ocultado seu gênero. Ela escreveu uma carta de perdão a Lancelot e Guinevere e deu-lhe suas bênçãos, dizendo que suas ações devem ter uma boa causa. No entanto, Lancelot teve medo e fugiu, provocando uma tragédia onde ninguém estava certo e ninguém estava errado. A bainha de Excalibur foi roubada enquanto ela repelia um ataque ao longo das fronteiras de seu país. Quando ela voltou para o interior, ela descobriu que a Grã-Bretanha estava sendo dilacerada pela agitação civil. Apesar de seus valentes esforços para aplacar a dissidência, ela foi mortalmente ferida pelo cavaleiro traidor Mordred durante a Batalha de Canlan. Seu corpo moribundo foi escoltado para uma floresta por Sir Bedivere. Artória ordenou a Bedivere enlutado que se livrasse da Excalibur, jogando-a de volta para a Dama do Lago. Em sua ausência, ela refletiu sobre seus fracassos pessoais, lamentando sua vida como rei. Antes de seu último suspiro, ela apelou para o mundo. Em troca de serviços como espírito heróico, ela pediu para ter a oportunidade de buscar o Santo Graal para salvar seu país. O reinado de Artório como rei Arthur durou 10 anos, e 20 anos se passaram desde que ela desenhou Caliban. Artória tinha 35 anos no momento de sua morte, embora fisicamente ainda parecesse ter 15. Cai trouxe o cadáver de Artória e a sua lança sagrada, Rongominiad, para o cemitério Blackmoor. Embora não saiba o que aconteceu com seu cadáver depois disso, segundo a lenda, fadas como Morgan e Vivian a trouxeram para Avalon. Galerinha, esta foi a parte final da história do início e queda de Artória
de Fate. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, se inscreva no canal para eu ter certeza disso. E lógico, como eu sempre falo, isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e me motivando a trazer mais conteúdos desse para vocês, beleza? Então eu vou ficando por aqui, valeu!